Olá pessoal, eu sou Arlete Moreira e nós estamos aqui no nosso 6º podcast e hoje a gente vai falar sobre como mudar um pensamento ruim na empresa. É isso aí! Olá pessoal, eu sou a Flávia Maio e hoje a gente vai trazer várias dicas aqui para vocês, tá? Afinal de contas, mudar um pensamento ruim em uma empresa pode exigir esforços e estratégias. Então a gente vai dar algumas dicas aqui no decorrer desse podcast que eu tenho certeza que vão mudar, expandir a mente de vocês e trazer bastante luz, principalmente para você colaborador, você que é líder, enfim, temos dicas para todos dentro de uma empresa, não é mesmo? Sim, mudar um pensamento ruim não é tão difícil quanto possa se imaginar. E a gente hoje vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui com vocês, porque na verdade já fez muito sucesso uma live que a gente fez e aí as pessoas falaram assim, caramba, que legal, eu não tinha pensado nisso, ou então, pô, que bom que vocês puderam trazer um tema que foi tão relevante, que foi tão importante para que a gente possa seguir adiante. E esse pensamento às vezes é um pensamento que incomoda, às vezes ele é ruminante, às vezes ele é intrusivo. O importante é que hoje a gente veio aqui e a gente vai falar sobre isso. E eu tenho certeza que você vai se identificar bastante e vai poder também aproveitar essas dicas maravilhosas, né, Flá? É isso aí. Bora lá? Então vamos para o primeiro. Autoconsciência. Identifique os pensamentos negativos ou crenças limitantes presentes na empresa. Esteja atento a padrões de pensamento que possam estar prejudicando a cultura, o clima organizacional e o desempenho dos colaboradores. Muitas vezes, a empresa traz ali pessoas com padrões limitantes, que trazem colaboradores que acham que nada pode ser mudado. Tudo isso acaba impactando como um todo, principalmente se o seu líder pensa dessa forma. Então, precisamos sempre estar atentos às nossas crenças limitantes. Afinal de contas, tudo é possível, desde que seja feito da maneira correta. Uma equipe, ela só funciona quando temos colaboradores que trabalham em forma de união. Isso mesmo. Se você não está ali junto com a sua equipe, não faz sentido você estar naquele ambiente. Você precisa entender o que para o seu coleguinha ali do lado, o que para o seu líder. E sempre temos que ter uma mente expandida para todas as oportunidades que a vida nos traz. Isso a gente fala não só para a empresa, mas também para a sua vida pessoal. Então, tudo que a gente trouxer aqui hoje, baseado na empresa, também você pode trazer para o seu pessoal, que eu tenho certeza que são dicas importantíssimas e que vão fazer a sua mente expandir. Uma crença limitante, ela é causada lá atrás, muitas vezes até quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, porque esse é o primeiro traço que é formado, que é do escapista. Então a gente nem imagina que um trauma já pode nascer dentro da barriga das nossas mães. Então, depois disso, até os seus 5, 7 anos de idade, é onde a gente mais desenvolve as crenças limitantes. Por quê? Nós estamos em volta de pessoas, pais, professores, tios, avós, primos, pessoas que têm cada um a sua mentalidade. E eles vão ensinar para nós a forma como eles aprenderam também. Não é que eles estão errados, mas isso é o que eles têm para oferecer. E tá tudo bem. Mas quando você entende que você pode transformar essa mentalidade que você travou lá atrás, essa crença que te bloqueia em diversas coisas, você começa a ter mais clareza no que você precisa para a sua vida. Então, esteja ali sempre atentos aos pensamentos que você tem. Poxa, será que estou com a minha consciência ali expandida ou estou com a minha consciência comprimida para resolver esse problema, para dar uma solução aqui para a empresa? Será que eu estou limitando tudo isso ou o meu líder está limitando tudo isso? A gente sempre precisa estar em extrema conexão com a nossa equipe, porque um depende do outro ali dentro. Uma equipe, ela é formada de pessoas onde cada um tem a sua importância, os seus dons,
a sua criatividade e um complementa o outro. A partir do momento que tem um que se limita, outro que se limita, outro que se limita, essa equipe não vai conseguir progredir. E o sucesso de uma equipe bem feliz, uma equipe estruturada, uma equipe engajada é o sucesso de uma empresa. Então, esteja sempre atento a esses sinais. Mude as suas crenças limitantes, trabalhe isso. Fazer uma terapia, se conhecer melhor, faz com que você tenha engajamento. Além disso, pessoas ao seu redor influenciam muito, desde os seus colegas de trabalho até mesmo as pessoas do seu dia a dia, amigos e até mesmo parentes. Comece a observar esse cenário. Como que as pessoas ao seu redor elas são? São pessoas que têm uma mente expandida, que acreditam que podem mais, ou são pessoas que se limitam? A autoconsciência, ela é extremamente importante em todos os âmbitos da sua vida, não é, Arlete? Sem dúvida. Isso, inclusive, a gente vai perceber muito naqueles lugares onde a pessoa, você traz uma ideia e a pessoa ela sempre traz uma objeção. Então preste atenção em reuniões, em projetos que vocês se reúnem para bater aquele o primeiro bate-papo, né, para poder bater um martelo, colocar ali as questões, e aí você vai percebendo assim, poxa, eu coloco essa ideia, mas a pessoa sempre vem e coloca algo contraditório. Ou então eu venho, eu levo um tempo lá para elaborar isso, eu monto, né, sozinho, só que aí eu venho e apresento pro meu grupo, e aí eu percebo que sempre tem alguma coisa que trava. Ah, mas isso não vai dar certo. Cuidado, né? Ou então a pessoa traz muitas objeções. Eu acredito que as objeções, elas sejam importantes, mas elas têm que ter uma base, elas têm que estar pautada em algo para poder fazer sentido. E aí você vai perceber que muitas vezes isso já aconteceu na sua história de vida. Será que você também percebe que já esteve com pessoas que sempre colocaram objeções naqueles projetos, naquelas ideias? Porque isso está fazendo com que você construa uma crença limitante. Então, isso é muito importante nesse ambiente. Quando você entrar muito nessa ideia, você vai acabar criando um pensamento ruim, você sempre vai acabar com aquilo. Poxa, será que eu não estou somando para essa equipe? Será que realmente eu não consigo fazer uma entrega legal? Isso acaba afetando até a autoestima, né? A pessoa vai desconfiando que de repente ela não está ali, não é aquele, talvez não seja aquele o melhor lugar dela ali, ou ela talvez tenha que fazer algo mirabolante. E as coisas mirabolantes, elas não existem, elas são uma fantasia nossa. Então é importante você olhar no seu entorno. Eu gosto muito das falas de Freud, né? E aí o Freud, ele fala que antes mesmo de você diagnosticar uma doença muito séria em você, ou um problema, você precisa também olhar se você não está cercado de imbecis. Pode parecer uma frase muito forte num primeiro momento, mas às vezes a gente está cercado de pessoas que precisariam também dar uma olhada para esse aspecto delas e rever as suas próprias crenças. Então é importante isso, a gente já perceber que numa empresa, numa organização, nós estamos ali cheio de pessoas com educações diferentes, criações diferentes, valores diferentes e crenças diferentes. Isso pode ser muito bom, né? Dependendo do trabalho que você está executando, e isso pode ser muito ruim se tornar um motivo de choque, se as pessoas começarem a entrar em enfrentamento. Exatamente. Então, bora para a segunda dica. Cultive uma mentalidade positiva. Incentive uma mentalidade positiva dentro da empresa, tanto nos líderes quanto nos colaboradores. Isso pode ser feito através do incentivo a um ambiente de trabalho encorajador, de celebração dos sucessos e das promoções da comunicação aberta e construtiva. É isso aí. A mentalidade positiva, ela muda de uma forma o ambiente que vocês não fazem uma ideia.
Há 1 ano e pouquinho atrás, eu era uma pessoa um pouquinho mais reservada, onde eu não pensava tão positivo nas coisas. Eu acreditava muito, mas depois disso veio aquela força, aquela energia de ter positividade, de acordar feliz, de dormir feliz, independente do problema que você tenha. E dentro da sua empresa, é você estar com um sorriso no rosto, é você trazer aquela positividade. Gente, tudo bem, nós tivemos um problema aqui, mas vamos focar na solução e não no problema, porque tudo que você foca, expande, cresce. Então, quando você pensa positivo, você começa a achar caminhos dentro de um problema que você não tinha nem ideia que seriam possíveis, porque a sua mente está pensando de uma outra forma, de que tudo pode dar certo. E isso, como eu sempre falo, você tem que trazer para a sua vida pessoal também. Estar em um ambiente de felicidade é onde você trabalha com muito mais motivação. E a felicidade, ela contagia, como a tristeza contagia também. Por isso que eu digo que o ambiente, ele é muito importante. Então esteja ali, você líder, ou até mesmo você colaborador, esteja ali motivando a sua equipe, não de uma forma forçada, mas de uma forma natural. No início pode até ser forçado, mas conforme você for fazendo isso, isso vira um estilo de vida seu, aonde você transborda para as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ver uma equipe muito mais engajada, uma equipe mais feliz, aonde as coisas começam a dar certo quando existe um problema, mesmo que seja gigantesco. Então promova isso, seja o primeiro, não fique esperando pelo próximo, não fique esperando pelo seu amiguinho, pelo seu colega, pelo seu líder, porque às vezes você espera e a pessoa não vai tomar uma atitude. E tá tudo bem, você que é um colaborador, promover tudo isso para a sua equipe, e isso vai atingir o seu líder de uma forma aonde ele começa a te olhar até com outros olhos, aonde ele começa a ver muito mais valor em você, porque a gente precisa estar em um ambiente feliz. Afinal de contas, nós passamos mais tempo trabalhando do que na nossa casa com a nossa família, porque em todo esse tempo ali de jornada de trabalho, 8, 9 horas por dia, a gente ainda tem o tempo de locomoção. Existem pessoas que demoram 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, enfim. Então olha o tempo que você se dedica para estar na sua empresa. Por que não ter uma mentalidade positiva? Por que não querer mudar aquele ambiente? Só depende de você, para que você possa transbordar isso nas pessoas ao seu redor. Então comece hoje, faça hoje, e não importa se as pessoas vão olhar para você com aquele olhar assim, ai, que chatice, não importa, só faça todos os dias, e eu tenho certeza que quando você menos perceber, toda essa equipe já vai estar agindo de uma forma diferente. Porque quando a gente muda assim tão rápido, as pessoas até estranham, né? E falam assim, é meio que fogo de palha dessa pessoa. Não, você precisa alimentar isso todos os dias dentro de você. E uma dica bem importante que eu dou aqui, mesmo que você esteja naquele dia ruim, naquele dia onde você não acordou bem, naquele dia que você tem vontade de chorar, afinal nós somos seres humanos e nós temos esses momentos dentro de nós e tá tudo bem, não tem problema. Você não vai conseguir ser 100% feliz a todo momento. Só que nesses momentos de tristeza, só depende de você mudar esse cenário. Só depende de você colocar a felicidade dentro de você. E entender o porquê que essa tristeza está tomando conta do seu dia, que é tão precioso. Afinal de contas, nós só temos o hoje em nossas mãos. O que passou, passou. A gente já não consegue mexer mais. A gente usa aquilo como uma lembrança, ou até mesmo como um aprendizado. O futuro, a gente planeja desde agora para que as coisas aconteçam lá na frente. Só que a gente também não sabe quando, como, qual a forma que vai acontecer. Mas o presente está em nossas mãos. Então, só depende de você mudar essa forma, você colocar um sorriso no rosto. Então a dica que eu dou, mesmo no dia triste, coloque um sorriso no rosto, mesmo que seja mecanicamente, você não queira dar aquele sorriso, mas você faz dessa forma. O seu cérebro, ele já começa a entender de que você está feliz, você já está mudando o seu estado.
Faça um teste e depois comenta aqui pra gente o que vocês acharam disso. Eu acho importante dessa dica que isso é um treino, né? A Flávia mesmo colocou, ela se sentia de uma forma, né, algum tempo atrás, e aí foram pequenas atitudes dia a dia. Então tem aquilo, a constância, ela traz a consistência, ó, são coisas diferentes. Então coisas que você faz por um período, dia após dia, você vai percebendo que aquilo vai tomando uma forma e aquilo vai se tornando mais robusto. Então daqui a pouco você adquire um novo hábito, né? Aquilo que a gente também traz bastante sobre o novo caminho neural. E eu também trazendo uma experiência minha, foi muito legal que teve uma época para a área comercial, o RH trouxe uma ideia de colocar um sino quando as metas fossem batidas, né? Então aquilo era muito bacana e eu achei que foi muito positivo. Deu uma mudada no ambiente à medida que a gente ia atingindo essa meta. Então o sino, ele já tem uma simbologia, ele traz algo, né, de comunicar, algo de exaltar, algo de celebrar, né? Então quando se toca o sino, várias vezes é uma informação importante ou então é algo valioso que está acontecendo. E aquilo eu percebia que também, né, vinha um som dentro da gente. Até porque os sons, eles são vibrações, né? Então vinha uma vibração dentro de cada pessoa que fazia parte daquela equipe e algumas até que não estavam diretamente ligadas àquilo. Eles gostavam muito da ideia do sino, porque dava aquela animada. Então não tinha quem não soltasse um sorriso. Aí você vai falar assim, Arlete, mas devia ter alguém lá que se incomodava. Que pena, né? Talvez essa pessoa não tenha se permitido mudar esse estado de ânimo. Mas como a gente está dizendo aqui que isso é um treino, que isso é uma permissão que a gente se dá e que isso exige constância, então dia a dia as pessoas vão se acostumando com aquele sino. Então, se fizer sentido para vocês, tentem ver de que forma vocês poderiam adaptar isso dentro da empresa, né? Como que seria essa comunicação? Teve um outro momento em que a gente recebia também uma frase, né, dizendo, vocês são os melhores, né? Então, por a gente também ter conseguido aquele resultado, a gente também ter conseguido num lugar em que era bom para a empresa toda, né? Não só para a área comercial. Aí a gente recebia uma frase. Então, quer dizer, mesmo a pessoa que estava lá na expedição, mesmo a pessoa que estava na parte de logística, mesmo a pessoa que estava na recepção, eles recebiam, né? O pessoal que também trabalhava com a gente, né? Que eles são super importantes, pessoal de limpeza, pessoal de arrumação, organização, pessoal da Copa, né? Eles recebiam, vocês são especiais, vocês fazem parte disso, obrigada, né, pelo incentivo, obrigada por tudo que vocês entregaram. E é isso. Então, essas são formas também de você mudar um pensamento. A gente pode dizer aqui que isso realmente funciona. Isso foi uma prática que fez muito sentido dentro daquela corporação e, de repente, pode ser bom para que você está atuando hoje. É isso aí. Olha quantas dicas valiosíssimas. Vamos para a terceira dica. Comunicação eficaz. Promova uma comunicação clara e aberta a todos os níveis hierárquicos. Isso ajudará a reduzir mal-entendidos, ressentimentos e pensamentos negativos que possam surgir. A comunicação, ela é tudo, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal. Quando nós nos comunicamos entre linhas, as coisas não ficam claras. Sendo assim, a pessoa entende da forma como quer. Resultado disso tudo é que vocês não vão entregar um bom trabalho, um bom retorno ali para a equipe, para o seu líder. Então, tenha claro todos os objetivos que vocês querem. Perguntem. Se vocês tenham qualquer dúvida, não tenham medo de perguntar para o seu líder que você não entendeu aquilo. Tá tudo bem. A gente não precisa saber tudo, afinal não sabemos tudo. Por isso que existe uma equipe, porque cada um tem a sua habilidade para complementar um ao outro. Então, às vezes, o seu colega, ele entende melhor de um assunto no qual você não entende tão bem, mas você entende de outro muito melhor que ele. E assim são as pessoas, tá? Então, sempre pergunte. Nenhuma pergunta é burra. Às vezes a gente tem aquela mania, eu vou fazer uma pergunta burra. Não, você não entendeu e você precisa de clareza para aquilo, tá? O seu líder precisa ter a certeza de que toda a equipe está no mesmo degrau, está no mesmo movimento.
para que vocês possam crescer juntos, para que vocês possam solucionar aquele problema, para que vocês possam estar indo para o próximo degrau. Afinal de contas, dentro de uma empresa, vamos subindo degrau por degrau, muito devagar. Muitas vezes queremos subir os degraus de uma maneira muito rápida e é onde a gente não consegue se sustentar por muito tempo. Então, a informação clara faz com que a equipe se posicione num degrau. Quando está todo mundo posicionado, quando está todo mundo engajado, quando todo mundo entendeu o que precisa fazer e está ali progredindo, é o momento de todos subirem para o próximo degrau. Suba com os 2 pés, não queira subir escadas como nós subimos, um pé em um degrau, o pé em outro degrau, porque aqui perde a estabilidade. Pensa que é uma equipe, então todos precisam estar no mesmo degrau e subir para o próximo todos juntos. Tem 2 questões de comunicação que eu acredito que sejam bem importantes, que fica dentro dessa dica. A gente não fantasiar, a gente tem uma dúvida, vai lá e pergunta. Não fica criando histórias na sua cabeça. À medida que você tem aquela informação, você quer tirar uma dúvida, ou aquilo ali está te incomodando por qualquer razão, essa parte aqui desse projeto, essa apresentação e tudo mais, ou mesmo se você já sente um certo desconforto com relação a alguma situação ou alguma pessoa da equipe, vai lá e pergunte, vai lá e chame a pessoa para uma sala de reunião, chame para um momento reservado, vai tomar um café, não fantasie, porque à medida que você está fantasiando, isso também é um pensamento ruim, tá? O quanto a gente fantasia faz parte do pensamento ruim. Isso daqui nada mais é do que aquela situação em que você já tem uma resposta para alguma coisa que não foi perguntada ainda. Então a pessoa antecipa aquela situação. Isso gera muita angústia. Tenta imaginar. Então é assim, alguma coisa que eu não tenho certeza, eu também não estou vendo uma forma de perguntar, eu não parei ainda, respirei, né? Me coloquei ali. E, agora eu vou perguntar. Eu fiquei criando um monte de histórias na minha cabeça. Isso não faz bem para ninguém. E aí, quando a gente olha num todo, né? Quando a gente olha numa equipe de 20, de 40, de 100, 150 pessoas, pode ser muito ruim, né? Aí a gente está falando de algo que vai tomar uma proporção muito maior. E uma outra questão é assim, honre sempre com aquilo que você se compromete com as pessoas. Essa também é uma outra questão muito importante. Quando você fala uma coisa e você já está entregando aquilo, ou você já está comprometido a entregar aquilo, você também vai acreditar que você está lidando com pessoas que fazem da mesma forma. Eu acho muito legal isso, desse compromisso. Primeiro, o compromisso é com você. Então, você sempre fala uma coisa em que você cumpre. Aí, quando você for combinar com o outro, você também vai acreditar que ele vai cumprir. Arlete, se ele não cumprir, a gente com certeza vai aprender alguma coisa com isso. Você vai poder se colocar e vai poder dizer assim, olha, eu só falo sobre aquilo que eu posso cumprir. Então, o que a gente combinar aqui é importante que seja cumprido. Senão, alguma coisa vai se perder aí no meio do caminho. Então, isso são também 2 questões de comunicação que eu acredito que são muito valiosas dentro desse processo, né? Onde a gente vê ali as pessoas no corporativo, muitas vezes a gente tem muita demanda, tem muitas coisas para lidar. Então, imagina como seria maravilhoso uma comunicação mais clara, uma comunicação mais transparente, dentro de tudo isso que a gente trouxe aqui e principalmente você, comece por você. Às vezes a gente cobra muito do outro, né? Mas comece por você. Se você colocou uma situação, então honre aquilo que você colocou. Se você estabeleceu alguma questão, se você se posicionou assim, mantenha aquilo. E aí as pessoas também vão conseguir te ver como referência e dificilmente elas não vão entregar aquilo que elas combinaram com você. Por quê? Porque senão fica até sem graça, né? Fica muito ruim. A pessoa vai se sentir desconfortável. E aí a gente vai transformando aquele ambiente cada vez mais num ambiente assertivo, eficaz. É isso aí. Bora para a 4ª dica. Estabeleça metas e foco em soluções. Encorajem todos os colaboradores a estabelecerem metas claras e a concentrarem-se em encontrar soluções para os desafios da empresa. Isso ajuda a direcionar a energia para a busca de resultados positivos.
Gente, meta é algo que precisa ser plausível, ou seja, não adianta colocar aquelas metas estratosféricas aonde ninguém da equipe vai conseguir atingir, aonde o líder também não vai conseguir atingir, e aí no final existe o quê? A frustração. Então, sempre estejam ali com as metas muito bem definidas, com prazos muito bem definidos, onde você pode falar assim, não, nesse prazo aqui eu consigo entregar um trabalho com excelência. Pense sempre na excelência e não entregar algo de qualquer jeito, que lá na frente você vai ter que ajustar tudo de novo, aonde você já está entrando numa próxima meta. Então preste muita atenção nesse cenário, aonde o líder tem que sentar ali, conversar com a sua equipe, entender qual é a dor de cada um, qual é o momento de cada um, o que dá para fazer para que isso seja entregue de uma forma muito efetiva. Uma outra coisa, esteja sempre focado nas soluções, tá? Eu tinha falado aqui anteriormente, muitas vezes a gente acaba focando sempre no problema e a primeira coisa que vem é não dá. Não é possível, não tem como, e aí é onde trava todo mundo. Porque o como é o que vai te travar. Então nunca se faça essa pergunta. Sempre vai lá e pense de outras formas. O porquê, qual a necessidade, use outras formas de se perguntar a maneira como vai ser desenvolvido tudo isso. Então traga clareza e foque sempre na solução, nunca no problema. Mais uma vez eu falo, tudo que você foca expande. Então tenha foco na solução, em qual a maneira que vocês vão conseguir resolver isso, tá? Então foco na solução, gente, é essencial. É aonde vai estar mudando também toda a energia daquela equipe, todo mundo vai começar a pensar positivo. Sem dúvida, porque dentro da empresa, o que a gente percebe, né? A gente sempre tem algo para resolver, né? Senão não faria sentido vocês estarem ali. Todo mundo tem um problema para resolver dentro da empresa. E aí a gente, às vezes, não fica naquilo que deveria ser feito a partir do problema. A gente fica parado no problema. Não é aí que estão as questões a serem feitas. Então, quando você tem o seu norte, né? Isso é muito importante. Aquilo que te norteia, aquilo que mostra, olha, qual é o lugar que nós queremos chegar, por isso das metas, qual é a estratégia que nós vamos construir, por isso das perguntas certas, e aí a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fluida. Imagina, tem ali aquele cenário, entregaram para você o que deve ser resolvido. Ok, a princípio aquilo ali já seria a objeção, o problema, né, ou qualquer questão. E aí você vai olhar para aquilo, tenta imaginar alguns cenários, né? Então algumas pessoas têm dito que isso é muito legal quando a pessoa imagina a natureza. Tem algumas pessoas que usam esse tempo para meditar. Então você fala assim, nossa, mas será que isso funciona, né? Sim, isso funciona porque cada pessoa funciona do seu jeito. Como a gente fala aqui dos traços, né? Os nossos traços, eles foram desenvolvidos desde lá do mais primitivo, né? Então teve a nossa concepção, teve todo o tempo de gestação, o nosso parto, o nosso nascimento e a nossa infância até os 7 anos de idade. Imagina quantas informações não foram adquiridas até ali. Esse momento, ele pode ser muito importante, inclusive eu já fiz várias vezes visualizações, né, de tentar imaginar o que teria sido o meu processo dentro do intrauterino, e isso foi muito valioso. Por quê? Porque a gente ouve as histórias da nossa família, né? Ou então, se você nunca ouviu, pergunte, né? Se você tem esse privilégio ainda de poder perguntar para as pessoas que estiveram ali naquela fase da sua vida, o que estava acontecendo na vida do meu pai, na vida da minha mãe, qual é o ambiente em que eu vivia naquela época, qual era o meu entorno, e você vai descobrir muitas coisas importantes, porque às vezes algumas pessoas, quando você entrega um projeto, ou quando você entrega um desafio grande dentro do trabalho, a pessoa se apavora, tá? E isso pode ter a ver sim com aquele nosso momento mais primitivo, onde tudo começou, onde a gente começou a receber os primeiros estímulos na vida. E aí, quando a gente não olha para isso, quando a gente não trabalhou isso, não desenvolveu, a gente tem uma tendência a repetir.
O nosso processo é de repetição. Aquilo que eu não me conscientizei, eu repito. Aquilo que eu tomei consciência, eu agora escolho o que vou fazer com isso, tá? Então, isso é muito importante e a gente está falando sobre isso no processo de mudar o pensamento ruim. Por quê? Porque os nossos pensamentos ruins vieram das nossas crenças limitantes, que vieram dos valores que nós recebemos, que vieram das situações que nós vivemos muito pequenininhos. Só que agora a gente está vivendo exatamente isso ou revivendo isso, só que detalhe, no ambiente profissional. Então, é importante a gente revisitar esses lugares. Fica aí também mais uma dica super, super importante. É isso aí. Cada hora com um complemento a mais, bastante informação. Vamos para a quinta dica: desenvolvimento pessoal e profissional. Incentive o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, oferecendo treinamentos, workshops e oportunidades de crescimento. Isso fortalece a autoconfiança e ajuda a mudar padrões de pensamentos negativos. Gente, quando um funcionário ele recebe um treinamento dentro da empresa, ele se sente muito mais capacitado, porque ele sabe exatamente o que a empresa quer dele ali dentro. Então, esteja sempre trabalhando para que isso mude e traga mais informações para o seu funcionário, para o seu colaborador. Isso é uma forma de investimento. Muitas empresas às vezes entendem isso como um gasto a mais, mas não é. Isso é um investimento aonde você vai trazer os seus colaboradores para pertinho de você, para dentro da empresa mesmo, para que eles se sintam bem naquele ambiente e entreguem o seu trabalho com excelência. Contratar pessoas para fazer palestras, para fazer workshops, dar treinamentos online, trazer ali dinâmicas, enfim, são diversas oportunidades. E nós do Corpo Sabe Tudo estamos aqui à disposição de vocês para tudo isso. Nós podemos ajudar os seus colaboradores a crescerem junto com a empresa, a crescer junto com todos da equipe, mudar essa mentalidade escassa que muitas vezes nós temos, que já vem de lá da nossa infância. Então isso é um investimento, é um aprendizado, é uma forma de crescer continuamente, tanto no profissional quanto no pessoal. Tenham pessoas ali aonde vai cuidar da mentalidade do seu funcionário, aonde nós podemos fazer esse trabalho para vocês. Além de trazer workshops internos mesmo da própria empresa. Ou você pode fazer de uma forma online, que o funcionário vai ter ali o seu tempo para ler todo aquele conteúdo, ou então você pode até chamar pessoas, equipes de dentro da sua própria empresa para trazer ali treinamentos nessa parte mais profissional. Então entenda isso como um agregar, como um a mais, aonde você vai ajudar a expandir. Se você que é colaborador não tem isso dentro da sua empresa, leve essa informação para o seu líder. Se você que é líder não tem isso dentro da sua empresa, leve essa informação para o dono da empresa. Nós estamos aqui à disposição de vocês e eu tenho certeza que esse trabalho só vai fazer crescer cada vez mais. E tem mais, isso tudo é um processo de empoderamento. A gente vê que hoje em dia as empresas que estão investindo em comunicação, esse tipo de comunicação onde você traz bem-estar, onde você traz qualidade de vida, onde você traz como lidar, né, com situações desafiadoras, porque esse é o momento do mundo, né? E quando você traz tudo aquilo que possa trazer um melhor estar, né, uma qualidade melhor para a sua mente, o seu dia a dia, e isso tem colaborado muito para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter momentos também fora dali e que esses momentos eles são muito produtivos. Então entenda, às vezes você pode começar pela empresa e aquilo vai trazer um bem para a sua vida pessoal. Ou então você começa pela sua vida e aquilo acaba refletindo, acaba reverberando dentro da empresa. Percebe como que pode ser importante a gente ter essas atitudes? Como pode ser encorajador, como pode ser empoderador
trazer essas situações. Por exemplo, as palestras, elas podem ser de temas variados. Vai muito de encontro com aquilo que você acredita que a sua empresa está buscando hoje. O workshop, ele pode ser algo leve, né? Que de repente vai mudar ali amanhã de uma equipe, ou então a gente pode fazer numa tarde e as pessoas elas já saem com um estado de ânimo diferente. Elas vão percebendo, poxa, a empresa ela está preocupada com o meu bem-estar, ela está preocupada em olhar para algo que hoje tem sido tão importante no nosso dia a dia. Por quê? Porque os desafios eles virão, né? Como a gente estava comentando mais no início. A gente não chega assim, eu acordo, eu já estou no trabalho. Quando a pessoa ainda está no online, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Muitas vezes a pessoa tem um desafio de criar uma rotina, e isso também serve para as pessoas que trabalham no online. Então, olha só, como que seria mudar aquele pensamento, que é um pensamento assim, eu vou acordar só 5 minutos antes de logar, né? Hoje eu não estou com a menor disposição para me arrumar, para sentar na frente do computador. Então, assim, se tiver uma reunião, eu vou, 5 minutos antes, 1 minuto antes, eu vou só mudar ali a vestimenta e seja o que Deus quiser, né? Então, as coisas não funcionam assim. A gente vai buscar melhorar toda essa realidade. Então, como tem desafios que não estão ao nosso alcance, não está no nosso controle, né? Que nem o trânsito, eu não vou mudar o trânsito do dia para a noite, né? Na verdade, isso é um desafio muito maior e dos governantes e das pessoas que estão aí já há algum tempo também pensando sobre isso. E isso que acontece dentro de casa, essa consciência que veio também a partir da pandemia, do trabalho online, ela também pode ser diferente. Já pensou como poderia ser diferente você trabalhar no ambiente de casa? Como que você poderia, de repente, você pode criar um cantinho para você. Criar esse cantinho já muda tudo. Então, assim, aquele ali é o lugar onde você desenvolve aquele trabalho. Aquele ali também é o lugar onde você pode desenvolver uma ideia mais positiva. Ali é um lugar onde você pode desenvolver uma consciência diferente. Vamos pensar sobre isso, tá? Porque várias dessas atitudes, elas têm mudado muito a mentalidade da empresa. Só que ela sempre vai começar por alguém que acredite nisso, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, seja uma pessoa que já está num cargo de liderança, seja na pessoa que está à frente de uma empresa, ou seja no colaborador que está agora aqui acompanhando a gente. Como seria importante a gente ter a oportunidade de fazer isso na sua empresa? E isso eu acredito que possa trazer realmente ótimos resultados, até porque a mudança desse pensamento tem mudado muito mais coisas. Com certeza. Além disso, trazemos tarefas. Não achem que vocês vão assistir as palestras e vão sair de lá achando que tudo são flores. Afinal das contas, depois de 1 hora, 2 horas, você já entra na rotina, você já tende a esquecer todo aquele momento maravilhoso da palestra. Nós damos tarefas para vocês também executarem após, que é onde realmente vai internalizar e fazer toda essa mudança de mentalidade. Sexta e última dica. Celebre o progresso, reconheça e comemore o progresso e os resultados positivos alcançados na empresa. Isso reforça uma cultura de sucesso e motivação. A Arlete trouxe aqui a questão do sininho ali para bater. Tem diversas coisas que vocês podem implementar dentro da empresa. Uma equipe unida, uma equipe engajada é sucesso garantido, não tem como. Então, as pequenas vitórias nós precisamos celebrar, porque quando a gente só vai celebrar lá quando atinge o alvo, talvez você tenha um projeto que ele vai demorar 1 ano para ficar pronto, 2 anos, e quando você pensa nessa distância de tempo, você até desmotiva. Só que para que você alcance o alvo, você tem progressos diários. E nem que seja para vocês comemorarem todos os dias, isso vai trazer muito mais engajamento ainda. Então use isso dentro da empresa de vocês. Tragam um chocolatinho, uma balinha, enfim, qualquer coisa. Saiam para almoçar, façam happy hours, se abracem, sorriam, coloquem um sino, tragam bexigas, não importa a forma como vocês vão fazer. Cada um vai usar a sua criatividade e deixar ali do jeitinho mais aconchegante que vocês querem. Mas é muito importante
a gente aproveitar todo esse progresso. Afinal das contas, o caminho, ele é o mais importante para se chegar no destino. Pensa que nós vamos ter uma estrada e nessa estrada vão ter curvas, vão ter buracos. Você está dirigindo um carro aonde o pneu vai furar, aonde você vai ter problema de água, de gasolina, e você precisa continuar para chegar naquele alvo. Então, nesses momentos, é o momento onde a equipe precisa se reunir e estar ali muito, muito mais forte e engajada para ultrapassar todos esses obstáculos. E ali, conforme vocês ultrapassarem esses obstáculos, é uma forma de comemoração. Então, não deixe isso de lado. Isso é muito importante. Todos os dias é um progresso. Todos os dias é um novo passo. Todos os dias é uma nova oportunidade para ajustar aquelas coisas que precisam ser ajustadas e para entrar em novas coisas. Ainda sobre a nossa última dica, né? E não menos importante, o que eu gostaria de complementar é que isso que a gente está falando hoje é muito legal sobre você mudar o pensamento ruim. Só que você já consegue também ter outras perspectivas do que poderia ajudar nisso com os nossos podcasts anteriores. Então, olha, o sono também pode te ajudar muito para que você mude um pensamento ruim. A autoconfiança pode te ajudar muito para que você mude um pensamento ruim. Evitar a procrastinação também pode te ajudar muito para que você mude um pensamento ruim e várias outras questões que você pode trabalhar tanto ouvindo esses conteúdos como buscando, olha, quais são as dicas que eu posso seguir daqui. Às vezes a gente não consegue implementar tudo de uma vez só, mas se você escolhe, por exemplo, de um dos assuntos, uma das informações que fez mais sentido para você, começa por ela. E isso no dia a dia, à medida que for ganhando constância, você vai perceber como que isso atua de forma diferente. E aí, um outro podcast, e aí você ouvindo sobre aquele assunto conversando diretamente com você, você vai percebendo. E essas pequenas atitudes, elas vão trazendo um resultado enorme. Então, não se esqueçam, a constância e a consistência. A constância e a consistência, elas são coisas diferentes, tá? E vocês podem buscar melhorar sempre, porque o nosso pensamento ruim, ele é nutrido pela gente. Então, da mesma forma que a gente faz dessa forma, o pensamento bom, o pensamento positivo, o pensamento que leva a gente adiante, que empodera e que faz com que a gente atinja o nosso resultado, ele também pode estar muito mais próximo do que você imagina. Então, não é uma virada de chave, tá? A gente está sendo muito sincero aqui, mas é possível. Então, é melhor do que isso. Não é porque não é fácil que não seja possível, muito pelo contrário. Então, mudar um pensamento ruim na empresa não acontece da noite para o dia, mas com esforço contínuo e foco, é possível criar uma mentalidade mais positiva e construtiva. E você que acompanhou a gente aqui, aproveita agora e compartilha. Você que é colaborador, compartilha com o seu líder. Você que é líder, compartilha com o RH. E você que é do RH, compartilha aí com a pessoa responsável que possa aí convidar a gente para levar um conteúdo muito bacana, que faça sentido com o objetivo e os valores da empresa. E você que é o dono, então aproveita e faz contato com a gente. E aí também vejam lá no Spotify e no YouTube. Um beijo e até a próxima. É isso aí. Obrigada pelo carinho. Até a próxima. É um processo, é um progresso. Então, mudar um pensamento ruim na empresa não acontece. Não acontece. E hoje tá que tá. Não acontece. Agora o vocabulário da Flávia. Vai, pode dar play, DJ.